Ei, meus amores, que coisa boa, né? A gente perceber que nós podemos ser a própria abundância na nossa vida, né? E a partir do nosso fragmento de luz, a gente ter essa percepção de poder ajudar o outro. A gente sempre acha que somos pequenos demais, mas a nossa luz pode acender outras luzes. A nossa flor pode perfumar outros jardins, né? Muito bom. Eu acho que não sei, mas eu não vi a Teca por aqui, mas hoje o tema é dela, né. Então, eu quero começar, se eu estiver falando muito baixo, vocês me falam, tá. Eu quero começar trazendo uma frase de Aristóteles, que diz assim, deixa eu pegar minha colinha aqui, que diz assim: "Nós somos aquilo que fazemos repetidamente. Excelência, então, não é uma questão, não é um modo de agir, mas um hábito." E eu achei interessante porque eu acho que essa frase comporta um pouco do que a Teca traz. Vamos falar, deixa eu abrir aqui para a Débora. Bom, eu acho que esse lugar comporta um pouco o que a Teca traz, né? Acho interessante esse tema, que ela traz como reflexão, que fala do excesso de cobrança, né. Ela fala assim, eh, eu queria que você falasse um pouco desse nosso excesso de cobrança para atender às expectativas do outro, e a relação com a aspirações, com a nossa aspiração, a nossa persistência em continuar seguindo essas nossas vontades. Então, acho que para começar a falar desse tema, né, trazendo a frase de Aristóteles, que às vezes a gente acha que quando a gente procura repetidamente exercer uma mesma coisa, a gente acha que isso se torna, a gente vai tornar excelente naquilo. E na verdade a excelência não está nesse lugar, mas está no hábito, né? Se torna não está no hábito, né? A excelência não está na repetição das coisas, mas na transformação. Então, nem sempre que a gente repete a mesma coisa, a gente está se tornando excelente, né? Bom, falar desse tema, eu quero também lembrar que todos nós, vou começar lá atrás, antes da gente reencarnar, né? Para a gente poder entender e a Rô tá aqui, eu espero que você represente a Teca aí, Rô. E se você sentir inspirada a fazer qualquer pergunta, fale. Achei simbólico, porque a Teca sempre participa e hoje especificamente eu não estou vendo ela aqui, né? Interessante isso. Pois é, acho que ela perdeu o horário, né. É interessante, É mas que representa ela aí, não tem problema, faz essa tá bem, representação, eu estou gravando, se você sentir tá vontade de bom, fazer alguma pergunta por ela, ou faça, tá? Me interrompa, tá por bom, favor. tá bom amiga. Então, obrigada, amor. Então, para começar falando desse tema, eu quero voltar a lembrar como nós chegamos aqui, né? Todos nós fizemos um acordo, nós assinamos um contrato para estarmos aqui nesse momento planetário, vivendo essa jornada. E toda essa nossa jornada é colocar em prática aquilo que validamos quando entramos nesse planeta. A pergunta que se deve fazer para o coração é, anota aí, estou executando aquilo que me programei, aquilo que me programei antes de chegar aqui? Deixa eu olhar aqui, é essa pergunta mesmo. Então, eu estou executando o que eu programei antes de chegar aqui? Durante as nossas vidas, em diversas encarnações, você teve muitos contratos e acordos de amizade. Eu não estou nem falando contratos que não for luminosos, vamos falar dos nossos contratos e acordos, né?
E muitos dos membros da nossa família, e eu falo família de alma, e também pode ser a família física, né, eles nos trazem desafios, né. Tudo Você sabia que tudo que o que você poderia viver e tudo o que você poderia deixar de viver, já é previsto antes de você vir aqui. Então você já sabe mais ou menos o que você vai poder viver, e você já sabe que se não ficar de olho, você não vai viver tal coisa. Então coisas que você tem que ficar atento, prestar atenção. Então, assim, aqueles que afetam, né, normalmente aqueles que afetam, a sua vida, de alguma maneira, são pessoas essenciais para ativar o seu crescimento. Mas como você tem olhado para isso, né? A gente tem que parar para pensar que microcosmicamente, no nosso universo interno, toda essa situação do Covid veio para que a gente pudesse fazer uma mudança. E aí, a gente está olhando às vezes muito para fora, porque mudar no nosso interior não necessariamente é mudar a pessoa que está do seu lado, mudar a política, né. A primeira mudança, ela precisa ser interna. Só depois de uma mudança interna, de uma reforma íntima, é que a gente pode pensar em mudar, eh, macrocosmicamente. Então uma outra pergunta é: o que eu tenho feito para fazer mudanças efetivas em minha vida? Então, às vezes a gente vê muita gente só apontando para aquilo que não vai bem fora. Mas será que eles estão olhando para aquilo que não vai bem dentro? Porque se fora não está indo bem, quer dizer que dentro também não vai bem, né. Lembra do nosso trabalho de Hermes Trismegistus, que a gente fez o ano passado? Aquilo que está em cima está embaixo, aquilo que está dentro está fora, né. Então é uma ilusão, né, a gente achar que o que acontece lá fora não está acontecendo dentro de mim. Então, a gente precisa prestar atenção quais são os nossos padrões. Jung falava muito disso, que assim, nós temos um personagem, uma persona, uma máscara. Alguns chamam de sombra, outros chamam de padrão. Jung chamava de persona. Eu preciso identificar quem é essa persona. Eu preciso identificar os momentos que essa persona reage aos impulsos da minha vida. E o que ela está me impedindo de ser bem-aventurado ou não, né. A maioria quer tanto pertencer, eu quero tanto pertencer a um lugar, a um grupo, enfim, eu quero tanto pertencer, que não se vê sendo diferente, porque ser diferente, lembra que eu falo a palavra esquisito? Ser diferente é esquisito. Ser diferente é ser excluído. Excluído pela maioria. Eu acho que muitos de vocês hoje já devem sentir isso na pele, né, de perceber que parece que eu tô mais sozinho do que acompanhado, né. E esse sozinho, eu não falo sozinho de plenitude, de vastidão, né. Tô falando de pessoas, porque eu tenho certeza que interior você tá preenchido. E aí, a gente, nesse lugar de ser excluído, normalmente a gente é excluído pelas famílias, pelos amigos, né. Porém, os nossos corpos, eles estão desejando essa mudança.
estamos presos aos velhos padrões de exigências. E a gente fica sempre perguntando, né? A gente não faz isso? Nossa, isso é muito autossabotagem, né? Parece que tem alguém querendo entrar, não. Ai, mas o que vão pensar de mim? Não é isso que a gente fala? O que vão pensar de mim? Será que vão falar mal de mim? A gente fica preocupado se as pessoas estão falando mal da gente, né? Será que não vão me chamar para os encontros? Nós estamos sempre querendo pertencer, sem perceber. E quanto mais tentamos pertencer a um grupo, a uma pessoa, né, num relacionamento, pertencer a um pensamento, a uma classe social, a um grupo de pensadores, quanto mais estamos nesse lugar, mais distante nós estamos daquilo que realmente precisa ser cumprido. Mais distante nós estamos daquele nosso acordo, do nosso contrato, antes de vir para esse lugar. Sabe, quando precisamos de validação, estamos caminhando mais fora do que dentro. Enquanto muitos, e eu acredito que tem muita gente que aproveitou, e eu acredito que nós estamos nesse lugar, eu também espero isso, que nós estamos aproveitando esse momento de pandemia para caminhar para dentro. Então, não tome, sabe, não tome isso como, não tome essa minha fala como algo verdadeiro, porque minha professora dizia uma coisa que eu gostava bastante. Ela dizia assim, a Dulce Magalhães, ela dizia: "Não quero levantar nenhuma bandeira para não ter que defender, para não ter que defender isso". Então, essa fala não pode ser uma verdade absoluta, porque não é. E hoje eu acho que eu sempre fico um pouco nesse lugar, eu espero que vocês tenham sacado um pouco, porque eu quero incitar vocês a pensar por si mesmo. Por isso eu sempre trago perguntas, né, eu falo para vocês, pense sobre isso, né, porque as perguntas é para que você possa, achar as respostas por você mesmo e não por mim. Porém, quando alguém diz assim, porém, quando alguém diz algum tema e você valida aquilo sendo a verdade absoluta, essa pessoa está querendo que você concorde e valide. Ai, meus Lu, a amores. Teca tá tentando entrar. Rolou. A Teca tá Ah, tentando entrar, Lu. ai, danada. Obrigada, Fabiola. Imagina. Eu tô aqui, eu não fico olhando porque ele fica eu deixo desligado para eu poder ficar olhando o rosto e se eu não percebo. Muito bom. Alguém escreveu alguma coisa aqui. Vocês podem me interromper, tá? Ah, era. Lu, desculpa, viu, Lu? Imagina, Ai, amor! menina, eu tô em época de imposto de renda, minha vida tá uma doideira. Não tem problema. A gente tá falando há alguns minutinhos aí, depois você vê o começo. Tá, Não tem isso, problema. tá. Depois a Rô me passa o que foi dito. Isso, não tem problema. Então, o que eu estava dizendo é que quando a gente concorda de imediato, sem fazer uma reflexão, você está validando, porque a maioria das pessoas hoje é isso, elas querem pertencer a um grupo, elas querem criar um grupo, elas querem ter um lugar para dizer esse lugar são de pessoas que pensam como eu. Só que quando a gente entra nesse lugar, a gente se afasta do nosso acordo, porque a gente tá validando sem reflexão. Por isso que quando eu fico pensando, né, num grupo, quando Helena Blavatsky tinha o seu grupo, era um grupo de pensadores, né?
Não era alguém que ditava algo e que todo mundo seguia, né? Então eu acho que tem uma coisa importante nisso tudo, né? A gente ainda precisa amadurecer nesse lugar, ainda a gente é muito infantil, né? A gente precisa o tempo todo que alguém nos alimente, nos valide, né? Porém, essas pessoas não sabem o que você realmente precisa. Eu não sei qual é o alimento que você precisa. Qual é o nutriente que falta para você? Qual o alimento que o seu corpo, em todos os planos conscienciais, precisa? Só você é quem sabe disso. E mais ninguém. Então, quando você estiver ouvindo algo, não vai validando como uma verdade. Porque a gente não tem que caminhar alguém na frente e outro atrás. Nós temos que caminhar na mesma linha. Nós estamos aqui juntos, né? Eu tenho certeza que por afinidade, porque tem alguma coisa que nos conecta, né? Mas nós estamos caminhando na mesma linha. Não precisa ser eu dar o alimento a vocês. Seja você o seu próprio alimento. Tudo isso para falar que quando eu não sigo e eu não faço uma indagação sobre qual foi o acordo que eu fiz antes de chegar aqui, quando eu não faço essa pergunta, eu vou viver as perguntas de outras pessoas. Então, quando você recebe as frases aqui, pense e ache aquilo que está além da expressão que nós estamos falando. O que para você chega? Qual é o entendimento? O maior trabalho que eu acho é a gente tirar a expectativa dos outros, né? Todo ensinamento aqui, na verdade, ele brotou de vocês. Hoje, especificamente, né? Teca tá aí. Hoje, todo esse ensinamento brotou da Teca. E eu sentei aqui, meditei no campo da Teca e comecei a escrever. O que eu falo aqui não é meu. Eu só tô transcrevendo aquilo que é uma coisa que já pulsa na Teca, que pode ser que ela nem tenha consciência disso. Então, essa consciência desse trabalho hoje não é meu, é da Teca. Esse trabalho, quando vocês colocam a mensagem de vocês, é um trabalho, é uma consciência de vocês, é a mensagem de vocês para nós. Qual que é a minha habilidade? Tá, cada um tem o seu CID, cada um tem seu efeito paranormal. Eu tenho uma boa habilidade de escuta. Eu escuto bem e consigo transcrever. Mas quando eu falo escuta, eu nem falo dessa escuta, né? Falo de uma escuta. Mas isso é treino. Eu tenho e vocês também têm. O que precisamos fazer aqui é prestar atenção para que você não precise de um interlocutor. Você não precise de uma Luciana, porque o seu próprio ensinamento está aí, está pulsando, está vibrando, é seu. Porque o legal da vida é a gente perceber que todos nós somos mestres. Que todos nós temos muito para ensinar um para o outro. E aí esse lugar me veio agora uma imagem, né? Eu não tinha nem pensado nisso, né? Quando eu escrevi aqui, eu sempre medito, escrevo, deixo minha colinha aqui do lado para eu não perder o rumo da prosa, né? Mas me veio uma coisa agora.
a tábua redonda, né? Cada um senta em círculo e coloca a sua espada. Não existe uma espada mais brilhante que a outra. Não existe uma espada mais poderosa do que a outra. E para mim essa simbologia é a simbologia que deveríamos estar vivendo em grupo, né? Se pararmos para olhar o nosso interior, quando algo não vai bem, nós nunca paramos para olhar de onde isso está vindo. Eu fico na dor. É aquela história do budismo, a flecha que atingiu as suas costas. Ao invés de tirarmos, a gente fica procurando quem foi o culpado. Enquanto isso, a gente está sangrando. Mas a gente precisa perceber que a gente está carregado de presença, a gente está carregado de força, a gente está carregado de maestria. E tudo que está acontecendo pode não parecer, mas é para você lembrar dessa sua maestria e desse seu acordo. Eu gosto de dar um exemplo, assim, que assim, quando a gente começa a fazer yoga, ou seja, qualquer atividade, né? Eu vou trazer yoga porque é o lugar onde eu tenho afinidade. Quando a gente começa a fazer yoga, no final da prática, a gente está carregado de luz, de força, de energia. Que a pessoa entende isso como, nossa, tô no gás, me deu energia para continuar a semana. Só que aí o que a gente faz com essa energia? Eu tenho uma energia, tô com mais energia. O que eu faço? Eu entro no computador e continuo trabalhando até mais tarde, porque o yoga me deu energia para isso. E é assim que vai sendo a nossa vida. A gente não para olhar que quando nós estamos carregados de presença, a gente não para contemplar a natureza. A gente não para expandir a consciência. A gente não para elevar em maestria. A gente não para fazer a pergunta qual foi o acordo. A gente quer gastar energia. Então, a gente acaba, não sei se essa palavra é correta, mas acho que é desprender, enfim, muita energia com coisas que são inúteis. E o problema é que nós não percebemos isso. A gente trabalha incansavelmente, ficamos o tempo todo suprindo. Lembra da necessidade que eu falei lá no começo? A gente trabalha para suprir o quê? A necessidade de uma pessoa, de uma empresa, de um cliente, de um sistema, né? Agora a pergunta é, onde isso vai dar? Vocês já fizeram essa pergunta? Eu lembro que quando eu trabalhava no banco, detalhe, eu gostava bastante do que eu fazia. Eu era muito bem remunerada. E eu trabalhava que eu não trabalhava em agência, o que é ótimo, né? Só que eu olhava aquele setor lotado de gente e eu sempre fazia essa pergunta. Será que eu vim para a vida para ficar no banco? É isso que eu tenho que fazer? Que se for isso, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Eu vou fazer o meu melhor se for isso. Mas eu sempre fazia essa pergunta. E aí tô me lembrando de um episódio que eu estava num conflito, né? Eu queria sair do banco e os meus pais achavam que eu não devia fazer isso. E eu fiquei naquele conflito, né? A família não apoiando e eu querendo sair. Mas eu não ia sair para fazer alguma coisa, eu ia sair, mas eu não tinha nenhuma perspectiva. E aí, nessa minha confusão, eu lembro de parar o carro no estacionamento, o cara parou o carro, eu estava saindo do banco, o cara parou o carro, meu carro, assim, na descida, e ele não puxou direito o freio de mão. Quando eu fui sentar no carro, o carro começou a descer. Não deu tempo para fazer muita coisa, foi levando a minha porta, o carro morreu e começou a descer, então não tinha eu tentando ligar o carro e eu, pá!
A sorte que não tinha passando ninguém na calçada e meu carro arrebenta num ônibus. E aí, aquele dia eu disse: "Eu acho que isso é a resposta, não é possível, né. Eu saio com esse questionamento, eu preciso prestar atenção. Eu não vou dizer que foi a coisa mais fácil, porque não foi, não foi, mas foi a melhor coisa que eu fiz para mim, fazer perguntas e estar atento". E eu não queria suprir necessidade, sabe. Eu não tinha muita consciência efetivamente disso, mas eu não queria suprir, por exemplo, a expectativa dos meus pais. A pergunta outra é o que eu terei levado disso, né, uma pergunta: o que eu terei levado disso quando eu não estiver no corpo físico? Quando eu não estiver mais no meu corpo físico, o que eu realmente terei levado? Será que eu vou levar os meus cálculos de matemática? Será que eu vou levar a minha força física? Será que eu vou levar a minha resistência do trabalho, ficando até mais tarde, incansavelmente? Será que eu vou levar os meus medos? Será que eu vou levar os excessos? Será que eu vou levar as exigências? Será? Não sei. Eu acredito que não. Nem as suas aspirações, que é a pergunta da Teca, você irá levar. Porque a palavra aspiração não quer dizer que você já executou, quer dizer que ele está na mente ainda, não está na ação. E eu gosto muito dessa coisa da física, né? A física quântica diz: você tem que trazer para a mente, você tem que trazer para o mundo de baixo, para a ação. Mas se não tiver um coração, não tem realização. Só que para ter um coração, esse coração precisa estar pulsando melhor. Eu preciso estar melhor na vida. Porque só a aspiração não vai levar, as suas aspirações não levam para o outro lugar. Porque você precisa deixar sementes numa terra fértil. Eu tenho que arar essa terra, eu tenho que tratar essa terra, eu tenho que adubar, eu tenho que plantar, aí eu tenho que deixar crescer, depois eu posso partir. Então, sabe aquelas perguntas que a gente faz assim? Eu não sei. Pensa aí a pergunta que você já fez. Tequinha, eu tô aqui com a minha Nanda Maia aqui embaixo me inspirando com você, hein? Uma fotinho da minha guru. Então eu tô olhando para baixo para ela me inspirar. Então, mas eu acho que vocês já fizeram essas perguntas, que é, sei lá, me veio algumas quando eu estava escrevendo isso para Teca. Quando eu fizer 40, eu vou mudar de cidade. Por que não agora? Quando eu me aposentar, eu vou viajar ao mundo. Por que não agora? Quando eu terminar esse relacionamento, eu vou ser feliz. Por que não ser feliz agora? Não desejamos a felicidade hoje, percebe? A gente sempre espera que amanhã a gente sempre joga a nossa felicidade para o futuro. Porém, o futuro ele não existe. E quando você chegar lá, sua felicidade terá morrido na escuridão do quando for a hora. Então, quando entramos no mundo corporativo, quem já teve nesse lugar, tem uma coisa que a gente sempre aprende, que é que a gente precisa atender a expectativa do cliente, a gente precisa atender a expectativa da empresa, a gente precisa atender a expectativa do aluno, né, no meu caso. Para que essa pessoa se sinta satisfeita, né? É esse lugar. Então, a gente corre e faz tudo porque essa nossa vontade de suprir aquilo que o outro está me dando como necessidade. Agora eu vou abrir um parênteses aqui. Eu
eu vou contar um pequeno trecho de uma história, com muito respeito. Há um tempo atrás eu estava atendendo um homem, um rapaz incrível, ainda ele passa comigo, por isso que eu vou falar só esse trecho para caber aqui, né. É um cara inteligentíssimo, diretor de uma indústria farmacêutica, e aí ele me traz um adendo, um corte dizendo assim: "Na reunião da empresa hoje, então foi mostrada essa imagem, né, a imagem era uma pessoa sentada pensando em como realizar e a outra pessoa empurrando uma pedra. E à medida que ela empurrava a pedra se transformava nos pneus, se transformava na carcaça do carro, se transformava no motor, e aí ia se transformando até ter um carro completo. Aí eu fiz uma pergunta: o que está por trás? O que está por trás dessa imagem? Eu perguntei para ele qual é a mensagem subliminar por trás da imagem. E não conseguia entender, não conseguia chegar nesse lugar. Aí eu disse assim: ó, você chega, um dos pontos é, eu estou trabalhando muito, chego a trabalhar até 11 horas da noite. Eu acho que eu não vou dar conta. Qual que é a mensagem que eu estou passando para a empresa? Que você tem que continuar fazendo muita força para continuar trabalhando, porque só assim você tem resultado. Percebe nisso? Agora traz isso. Essas mensagens subliminares estão fazendo parte do nosso inconsciente o tempo todo. Então, quando a gente acha que quando alguém está pagando, né, achando que alguém está pagando por algo, né, então você vai lá e a pessoa diz: "Ela está pagando esse serviço para mim, e eu tenho que oferecer para ela exatamente aquilo que ela deseja". Isso é frustrante, sabe por quê? Porque 99% das pessoas nunca sabem o que elas realmente querem. E quando você dá, elas dizem: "Ah, mas podia ter sido diferente?". Elas nunca estão 100% satisfeitas. Você pode ser a melhor pessoa, você pode dar o melhor produto, a melhor atenção, sempre, em algum momento, ela vai achar que você não está dando o melhor para ela. Eu brinco com o Léo assim, ó, que é por isso que eu tenho poucos e bons amigos, porque eu não tô aqui para dar o que os outros desejam de mim. Eu quero dar aquilo que eu posso dar, aquilo que eu tenho. E que muitas vezes não é aquilo que o outro deseja de mim. Porém, as verdadeiras pessoas ficam com você, as verdadeiras amizades, elas ficam por você porque elas não desejam nada de você. Porque muitas vêm e partem porque elas tinham expectativas sobre você e não amor incondicional, que não impõe condições. Tá bom, tia Lu, mas você estava falando do trabalho, né? Os clientes, né? Eu espero, né? Eu estou esperando, né? Que ele está me fazendo um pedido. E como é que eu não supro essa necessidade? A dica, TK, é eu vou fazer sempre o meu melhor, dentro do que eu tenho para dar, e não dentro do que o outro espera que eu dê. Então, a reflexão é sempre assim, e isso não serve só para a empresa, serve para os relacionamentos, serve, sabe? Serve para esse lugar de transitar com as pessoas.
Eu gosto de dizer assim, ó, eu não dou meu fígado para ninguém. Sabe? Eu não dou meu... A Sil deu uma risada. Eu não dou meu fígado para ninguém. E se vão falar mal, se vão... eu não... a expectativa é do outro, não é minha. Eu não tenho que suprir a expectativa do outro em relação a mim. Vai falar mal? O problema não é meu. Né? A pessoa tá tomando veneno esperando que eu morra sozinha. Eu não tomo isso como verdade. Porque quando você toma isso como verdade, você tá acreditando que a expectativa do outro é uma realidade, que você realmente tem que fazer. Porque quando ficamos nesse lugar de atender a expectativa do outro, primeiro que nunca vamos atender. Lembra disso, você nunca vai atender, você nunca vai conseguir atender a expectativa do outro. E a pergunta é outra coisa, e nesse lugar de atender para dar para o outro o que o outro deseja, você com certeza vai perder seu fígado. E de verdade, o fígado é importantíssimo, viu? Você perdeu o fígado, meu amor, tá ali morto, né? Porque o fígado é o órgão que elimina as nossas toxinas. Então, quando você começar, olha que simbólico, que o fígado, ele filtra, enfim, né? Um lugar, um órgão que filtra. E aí, quando você começar simbolicamente a engolir muito sapo, você não vai ter fígado para filtrar isso, porque você está dando o teu fígado para o outro. Teca, se você quiser, você me interrompa, tá? Então, quando a gente olha a vida de um ângulo mais amplo, a gente percebe que estamos mais conscientes da verdade, estamos saindo de padrões enraizados, não quero entrar no fluxo das expectativas do outro, e o que acontece? Eu estou mais perto da pergunta fundamental, que é o que eu realmente vim fazer. Qual foi o contrato e o acordo que eu fiz antes de chegar aqui? Porque quando a gente está vibrando e tentando suprir a expectativa do outro, a gente nunca está em alinho com a gente sempre está se deixando de lado, porque a gente quer oferecer sempre para o outro, sempre para o outro, sempre para o outro, sempre para o outro, né? Então a gente precisa buscar o equilíbrio, a harmonia, entrarmos num estado constante de clareza. À medida que a visão vai ficando clara, você não quer mais gerar expectativa, você não fica mais gerando expectativa, o que o outro vai pensar, ou suprir as expectativas do outro, cumprir o que o outro... Você não quer mais isso. Então, a gente precisa olhar para a gente não criar nenhuma resistência nesse lugar, deixar que o fluxo possa acontecer, porque aí vem a segunda parte, né, da frase da Teca, que é esse lugar das aspirações. Aí isso começa a ficar claro e concreto. Eu só não sinto, eu não só penso, eu estou realizando esse lugar. Eu sou um jardineiro de Deus. Eu estou arando a terra, eu estou plantando, eu estou colhendo, eu estou ofertando. Eu tenho todas as etapas cumpridas. Né? Então, quando a gente não cria resistência, a gente deixa o fluxo seguir o teu caminho. E aquele aparente, o aparente eu, né? É um mal entendido da nossa mente. Ai, eu tenho que fazer, eu tenho que... isso é uma mentira. É a mente cheia de obrigações que foge do vazio da plenitude. Então, o retorno da unidade, esse lugar de retornar à unidade, é o fim da separação do eu pequeno para o eu maior. Nós nascemos, muitas vezes, a psicologia fala assim de 2 nascimentos importantes. A dor, que fica marcado do nascimento, porque nascer dói para o bebê, dói muito mais para o bebê do que para a mãe. Então, nosso primeiro nascimento tem traumas ao nascer.
Então, dizem que esse é o nosso primeiro nascimento. E na psicologia diz, o segundo nascimento é quando a gente começa a identificar o eu. Então, à medida que nós tomamos noção do mundo, nós começamos a distanciar cada vez mais da realidade. Então, qual dos pais de vocês trouxe você como criança para olhar para a árvore, para olhar para o céu, para falar de coisas? Poucos fizeram isso. A maioria fez você olhar para onde? Para a matéria. O que você vai ser quando crescer. Não é? Não é desejando felicidade. É desejando qual é a profissão que você vai ter. E detalhe, se você escolhe uma profissão que não tem, que nos olhos do pai, da mãe, não vai suprir uma necessidade na matéria, pronto, ou se o pai não vai persuadir você para mudar, já estão de birra, né? Então, precisamos voltar, sabe? A resgatar o nosso olhar para as estrelas, ao invés de colocar o nosso olhar no umbigo, no computador, na matéria, né? E ter clareza, sabe, ter clareza de perceber que nós perdemos muito, muito, muito tempo da nossa vida com coisas que nós não vamos levar daqui. E pensa que qual a maior causa do problema, né? Quando não se tem, quando pensar, eu acho que na verdade tem também a relação com pensar. Pensar causa mais problemas do que traz soluções. Eu digo, ressignifica, mas sai desse lugar. Porque quando não se tem a luz que sobe do coração para a mente, não tem um caminho luminoso, eu não passo para a próxima etapa. E o objetivo aqui não é cessar os pensamentos, mas é a identificação que a gente faz com aquilo que a gente pensa. Só que o que acontece, se eu deixo as coisas claras, né? Se as coisas são claras para mim, se eu faço perguntas fundamentais, né? Se eu não estou querendo pertencer a nenhum grupo, se eu não estou querendo suprir, né, as necessidades de ninguém, as expectativas do outro, eu estou mais perto daquilo que é real. Eu estou mais perto do eu maior do que do eu menor. Enquanto eu ficar aqui pensando só nas tragédias e não aproveitar o fluxo que está acontecendo para a mudança, eu estou apostando no eu menor. Né? Aí eu vou ter da vida aquilo que eu coloco a minha energia. Aí eu vou ficar, às vezes, com problema financeiro, com problema de saúde. Entende isso? Muito bom, acho que é isso, assim, que eu posso contribuir com a Teca hoje, assim. Teca, me conta um pouquinho como você se sente com essas Olha, Lu, eu supri, né, a sua necessidade. tá me escutando bem, não? Tô. Tá. Assim, Lu, eu não sei a primeira etapa do que foi dito, depois eu vou conversar com a Rosângela para me colocar a par. Mas da onde eu peguei, é assim, muita coisa que você falou são os questionamentos que eu fiz muito. Por exemplo, quando você fala assim, daquelas perguntas que a gente faz, os Cs, né? Aí, quando eu me aposentar, quando eu mudar de trabalho, quando eu mudar de casa, teve um período na minha vida que eu fiz muito isso, Lu, muito, e é muito ruim. É muito ruim você pendurar a tua vida no ser, sabe? Ou no quando, né? Hoje eu já não faço mais isso, acho que por conta, né, que eu fiquei mais velha, hoje eu já não faço isso.
Mas, Lu, ouvindo você falar, assim, o que aconteceu comigo particularmente, talvez isso caiba para o resto do pessoal que está aqui. Você passa um grande período da tua vida na roda de samsara mesmo, sabe? Correndo atrás de coisas, de trabalho, pagar conta e extraindo pequenos prazeres disso. Ai, comprei meu carro, comprei minha casa. E quando você vai ver, cumprindo expectativa, aí você não tem tempo de nada, você extrai prazer do trabalho, né? Você apresenta um bom trabalho, você é elogiado, aquilo te dá prazer, aí você quer fazer mais, mas quando você vai ver, e isso aconteceu comigo, eu me perdi, Lu, nesse emaranhado, totalmente. Hoje, para te falar a verdade, eu não sei muito quem eu sou, não. Acho que na pandemia que eu comecei a fazer esse mergulho, né? Isso tem o quê? A pandemia tá indo para o segundo ano, né? Fez um ano agora. Sim. Então é muito recente, ainda mais para uma pessoa da minha idade, né? Então, o que acontece? Quando você falou em padrões enraizados, é isso. Eu fico pensando se eu me enraizei tanto nos padrões, que eu me perdi ali. Eu me perdi, sabe? E eu realmente preciso me achar, porque eu penso mesmo, eu sei, isso tudo que você falou, realmente, Lu, a hora que eu morrer, tudo, sabe, meu trabalho, meus compromissos, sabe, tudo vai prestar para nada, vai ficar aí, né? Aí outro dia eu estava até brincando, acho que se eu chegar lá em cima, eu falo assim, o senhor quer que eu faça o seu imposto de renda, Jesus? Sou muito boa para fazer imposto de renda, né? Então, assim, é muito maluco isso, porque você vai, sabe, a tua vida, sabe, você entra nessa roda, você entra esses padrões, sabe? Aí vem realmente, aí junta a busca de aprovação, junta coisas realmente que você foi criada dessa maneira, né? A minha mãe falava muito isso, olha, filha, o trabalho é a coisa mais importante da vida. O trabalho, vai te dar respeito, o trabalho, né? Vai fazer você ser uma pessoa digna. Então, sabe, você vai absorvendo isso e o tempo vai passando e você se perde nesse emaranhado. Então, de fato, aí você passa a sua vida o quê? Tentando atingir expectativas mais dos outros do que sua, porque sua você já nem sabe mais quem é você. Você está tão perdida nesse meio, você já nem sabe mais. Então, você vive em função da expectativa do outro, você vive para pagar conta, quer dizer, você vive nesse mundo raso, sabe? Que é o que você falou, Lu. A hora que a gente morrer, tudo isso aqui, essas minhas preocupações com isso, elas vão ficar. E, de fato, quando eu chegar lá em cima, eu não sei muito bem quem eu sou, espiritualmente falando, sabe, Lu? E é muito difícil, minha amiga. Olha, vou te falar. Não é fácil. Obrigada pela partilha, Teca, e pela sua sempre sinceridade. Eu acho que é isso, assim, a roda do samsara não é você sair do samsara, porque o samsara é a nossa vida. O que você tem que entender é tomar consciência em que mundo eu tô, né? O budismo fala isso no samsara, qual é o veneno da minha mente? Eu sou porco, eu sou galo, eu sou cobra, qual é o veneno da minha mente? E qual mundo eu estou estabelecendo? Mas eu preciso lembrar que todo mundo, se você olhar a roda do samsara, cada universo do samsara tem um bodhisattva, um budinha em cima. O que isso está querendo dizer? Que tá tudo bem, eu tô na matéria para viver a matéria. Mas essa matéria não pode me pertencer. Eu não posso viver a minha vida em função dela. Tá tudo bem eu ter dinheiro, tá tudo bem eu ter uma boa casa, tá tudo bem eu querer um bom carro, tá tudo bem com tudo isso. Esse não é o problema. O problema é quando essas coisas começam a te ter. Eu tô trabalhando para ter aquela casa. É só isso. É esse lugar. Então, e isso, Teca, o teu trabalho é muito esse lugar. Então, eu trabalho com números e sempre suprindo a necessidade do outro.
mas não é mais do outro, eu posso continuar fazendo essa função, que é a que você faz. Eu posso continuar fazendo imposto de renda, mas eu não preciso me identificar sendo a Teca que faz imposto de renda. Eu estou, mas eu não sou. E aí, nesse lugar, eu não quero gerar expectativa, né? E eu dizia para esse rapaz, que é um cara incrível, inteligentíssimo, eu brinco que tem pacientes que me desafiam, e eu dizia para ele assim, tem que achar um espaço para diminuir isso. Não existe você entrar no teu computador 8 horas da manhã e sair 11 horas da noite a semana inteira. Não existe isso. Aí, a Sheilinha, eu vou ler a da Samantha, mas eu estou lendo de baixo para cima, a Sheilinha fala uma coisa que é isso, né? Eu tenho pensado muito mesmo no mundo corporativo, se realmente a necessidade é de atender a satisfação do outro, ou se a necessidade é de alguma forma nos tornar excelente para nós mesmos, para alimentar nosso ego. Perfeito! Que às vezes a expectativa é de suprir a necessidade do outro, mas é também de falar assim, nossa, ela é uma excelente contadora, hein? Exatamente. O Lu, eu já tive muito nesse lugar, entendeu? Já tive muito. E de fato, eu extraía do trabalho o prazer que eu não encontrava na vida. Então, cada elogio que eu recebia, aquilo me fazia bem, sabe? Só que isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Porque aí você quer trabalhar, 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 para você sempre ser elogiada, sabe? Ser a aluninha perfeitinha. Isso é exatamente isso que a Sheilinha colocou. E sabe qual é a sacada, Teca? É você só tomar consciência. Só toma consciência. Você não precisa da estrelinha no teu caderno. Sabe como as professoras, na minha época, a professora colocava a estrelinha, né? Antigamente as professoras faziam isso, né? Colocava estrelinha. Você não precisa da estrelinha do caderno. Você já é a própria estrela. E isso não é egóico. Egóico é isso, esperar que o outro valide você. Isso é egóico, né? E a Samantha diz assim, Lu, que interessante, me lembrou um vídeo hoje que vi a Gabriela Prioli falando sobre como hoje as pessoas evitam dialogar. Ou você precisa concordar, ou você escuta algo do tipo, esse assunto prefiro não discutir. A falta de diálogo também nos distancia da nossa essência. Concordo, porque esse lugar, né, Samantha, das pessoas se posicionam, somos todos iguais, né? Eu tenho as minhas falhas, as minhas vicissitudes, e de alguma maneira, às vezes a Samantha fala uma coisa para mim e fala, cara, eu tô atento, isso faz total sentido, aprendi com a Samantha. Por isso que todos nós somos mestres, porque nós temos experiências diferentes. A minha experiência pode nutrir, a experiência de vocês também me nutrem, né? Muito bom. Bom, eu acho que é isso. Vamos fazer um exercício. Eu vou pedir só um minuto que eu vou colocar meu computador para carregar. Vamos fechando os olhos. Então, mantendo os olhos fechados, um estado de silêncio e plenitude. E vamos tomar de novo aquela mesma visualização. Visualize sentado num campo. E flores se multiplicando a partir de você, florescendo infinitamente. E nesse lugar você toma de volta o teu centro e o teu poder. Estando nesse lugar,
você volta ao retorno. Um estado profundo de consciência se expande, uma luz dourada desce sobre o topo da sua cabeça. É como se você visualizasse um pergaminho se abrindo. E nesse lugar está escrito o teu acordo. Esse é o teu contrato. É aquilo que está escrito, o que você precisa fazer aqui no planeta Terra. E quanto mais você se conecta com a luz dourada que expande a sua consciência, mais flores vão se desdobrando. Porque quando você toma o seu lugar no mundo, todos recebem a bem-aventurança do teu projeto de vida. Sente que a fé e a confiança trazem a paz e o equilíbrio para você entender, sentir, perceber o que esse pergaminho quer lhe dizer. Inspirando bem profundo, soltando o ar devagar. E eu queria que você escrevesse qual é a sensação, ou se você viu algo escrito nesse pergaminho, ou qual a intenção que você sentiu desse seu propósito, dessa sua missão aqui nessa sua jornada hoje.
Muito bem. Então eu quero, para finalizar, contar uma história que eu gosto bastante. Não sei se vocês conhecem Nasruddin, mas Nasruddin tem umas histórias muito boas de ensinamento. E essa história, para ficar aqui, para compor a nossa noite, ele diz assim: ele está na porta de casa à noite, procurando atentamente alguma coisa no chão, e o amigo dele chega e diz assim: Nasruddin, o que você está procurando? Eu estou procurando a chave, estou procurando a minha chave. Ah, então pera, eu vou te ajudar. Foi mais para esse lado da rua? Foi mais para esse outro lado? Aí ele olha para o amigo e diz: não, não, na verdade eu perdi ela dentro de casa. Aí ele diz assim: mas por que que você está procurando aqui fora? Ah, porque aqui tem mais luz. Então, às vezes, a gente começa a procurar soluções em lugares que não necessariamente vão nos trazer as respostas. Então, observa isso. Onde é que eu estou buscando as respostas, né? Essas perguntas, essas perguntas estão colocadas em que lugar, né? Muito bom. Então, vamos trazer as mãos à frente do peito. E que nessa noite a gente possa ser abençoado por inspirações através do nosso sonho e que acima disso, que essas mesmas vibrações que pairaram sobre nós possa envolver também todos do nosso planeta, em cada canto desse lugar no mundo, possa receber o nosso amor, o nosso afeto, o nosso carinho e a nossa paz. Que a paz seja a nossa tônica e que essa paz possa ir a todas as guerras físicas e visíveis, as guerras que estão escondidas e as guerras interiores. Que essa consciência crística desça sobre todos nós, tendo piedade. Amado irmão, consciência cósmica, abençoe cada um de nós, os nossos lares, e estenda essas bênçãos a toda a humanidade, porque Tu és a fonte de toda a luz, a esperança, a glória. Guiando cada um de nós do irreal para o real, da morte para a imortalidade, da sombra para a luz, guiando todos nós ao interior de nós mesmos, ao despertar da paz e da unidade. Que assim seja, assim é. Amém. Namastê, Aum. Muito bom. Abençoada noite a todos vocês. Até